Desde que eu comecei a me interessar por cinema e estudar um pouco da história das primeiras sessões de cinema, me chamava a atenção que, a princípio, me parecia uma absoluta demonstração de enlouquecimento de alguns colegas jornalistas do final do século XIX, quando relataram as primeiras sessões de cinema, e um espanto diante do mais do que conhecido anedotário real da relação que as pessoas tinham com as primeiras projeções, né? Nós sabemos que as primeiras sessões de cinema que se realizaram numa sala em que se servia chá de um dos cafés de Paris, foi feita num espaço bem menor do que esse em que nós estamos aqui, e que a tela tinha alguma coisa mais ou menos como 1 metro de largura, se tanto. O projetor estava dentro da sala, né? E as imagens eram em preto e branco, né? As primeiríssimas sessões não tinham sequer lâmpada elétrica, era uma lâmpada a óleo, depois conseguiu-se fazer com luz elétrica. E essas imagens mostravam filmes que hoje nós vemos e revemos, como a saída dos operários da fábrica, o almoço do bebê, a chegada dos congressistas de fotografia em Lyon, a praia, os banhos do mar, uma lição de equitação, em suma. As primeiras vistas, primeiras imagens filmadas pelo Lumière. E nos jornais, especialmente em 2 jornais franceses que saíram nos dias 30 e 31 de dezembro de 1895, com a notícia da primeira sessão de cinema, os jornalistas se referem ao encantamento que eles tiveram de ver imagens em tamanhos naturais e em cores naturais. Quer dizer, isso sempre me enlouqueceram, né? O que teria provocado esse enlouquecimento dos sujeitos? Por que falar em cor natural em imagem em preto e branco e falar em tamanho natural quando nós vemos uma saída, o portão de saída da fábrica e as pessoas saindo numa tela de 1 metro apenas? As sequências, as apresentações do cinematógrafo em outras cidades europeias acabou provocando histórias divertidíssimas que estão relatadas. Um dos cinegrafistas do Lumière, um dos caçadores de imagens do Lumière, escreveu uma carta contando que, em Viena, ele teve que ir à delegacia de polícia e atestar que os cavalos não iriam pular da tela para cima das pessoas e que o trem não iria atropelar ninguém na plateia, para obter a licença de fazer a projeção. Quer dizer, essas situações, não são mais que 2, revelam, quando nós a examinamos hoje, uma questão que me parece central na invenção do cinematógrafo, ou seja, a ideia de que a imagem, se fosse algo que se passasse de uma janela para lá, de um limite da cena para lá, que nós estivéssemos protegidos na plateia e que estivéssemos diante de uma janela ou diante de um palco e nada do palco iria cair em cima da plateia, fisicamente ou dramaticamente, né, ou afetivamente. Isso é destruído com o cinema. Destruído nos primeiros filmes do Lumière, não nas pequenas encenações que ele propõe, como O Regador Regado, a Lição de Equitação, O Ferreiro, né? Mas naqueles filmes em que ele coloca a câmera no meio de uma cena, filma um pedaço dessa cena, como, por exemplo, a chegada de um trem à estação, ou a Praça da Bolsa em Lyon, ou a rua... não me lembro o nome da rua, X, em Lyon, em que especialmente, a câmera está no meio da rua e passam carros, atravessam a área que está a câmera ou surgem de trás da câmera e entram na imagem. Quer dizer, essa ideia de que algo poderia sair de trás do espectador ou avançar na direção do espectador e vir para cima dele era uma sensação não conhecida na imagem por 2 motivos, por 2 razões, por 2 questões. A primeira delas era o fato de que, na imagem, tudo estava dentro da imagem, até então como se conhecia, ou seja, não se imaginava compor um quadro, inventar uma imagem que tivesse um espaço ativo, vivo, fora do campo visual.
Ou seja, o campo visual era o que continha tudo que a imagem tinha para nos dizer. A ideia de que alguma coisa podia se passar na direita, à esquerda, em cima, embaixo, atrás, ou viesse de trás para cima da gente, era uma coisa desconhecida, não encontrada, e daí, em princípio, o grande impacto das imagens do cinematógrafo, especialmente as do cinematógrafo, mais do que das outras invenções do cinema, que são contemporâneas da Câmara do Lumière, pelo fato de que as outras se comportavam assim como se comportou a ficção feita pela Lumière e as ficções cinematográficas que se seguiram às vistas, aos registros, às cenas do Lumière. A câmera se coloca diante de um palco e tudo que acontece se passa no espaço do palco e não sai dele, quer dizer, não atravessa a câmera nem surge de trás da câmera para dentro da cena. Era colocar a câmera numa posição privilegiada no meio de uma cena de teatro. Quer dizer, conscientemente ou não, essa é a questão que acaba dando uma originalidade à expressão cinematográfica e que faz com que, volta e meia, a gente retorne ao documentário exatamente por isso, como um alimentador da ficção, né? Como um alimentador da expressão cinematográfica de um modo geral. Essa, de certo modo, digamos assim, a palavra cabe bem quando a gente está falando de um cineasta alemão, uma certa indisciplina, uma certa afetividade, algo que não é inteiramente composto, não é inteiramente cabível dentro de uma construção racional, e que, portanto, deixa o espectador no meio da ação, o que lhe confere uma sensação a imagem, uma sensação de realidade muito grande, e leva o espectador a perceber naquele fragmento imediatamente visível bem mais do que o campo visual diante dele. Quer dizer, a ideia de que a imagem é um pedaço de uma cena, é um fragmento de alguma cena, é algo que, se não nasce com o cinema, seguramente se estressa, se radicaliza com o cinema. E uma das coisas iniciais que nós vamos encontrar no cinema do Klug é exatamente trabalhar essa instabilidade da imagem. E deixar que a imagem, dentro de sua instabilidade, nos conte alguma coisa, nos diga alguma coisa, nos expresse alguma coisa. Ela não está a serviço, não está ilustrando uma história, não é apenas um relato, um registro, não reproduz alguma coisa, mas ela produz alguma coisa na sua composição, no seu desenho, nessa sua instabilidade. Esse é um primeiro dado que eu acho que é central na forma de composição do Klug. Por isso mesmo, em vários dos filmes dele, aqui nós vimos uns pequenos fragmentos cortando a entrevista e até mais fragmentos dos programas que ele vem fazendo na televisão do que ele fez no cinema, na verdade. Mas em vários dos trechos dos filmes dele, a gente encontra essa imagem incompleta, alguma coisa que não acontece inteiramente dentro do quadro, e uma imagem que não tem uma explicação, não tem uma causa apresentada antes de surgir, ela não é efeito de alguma coisa, nem vai causar alguma coisa adiante. Quer dizer, ela tem uma informação ambígua, aberta, e é preciso ter o contato com ela, com com a sua textura, com a sua aparência primeira, né? Isso é algo que vem do lado do contato dele com a história, do lado do contato dele com o cinema mudo, do lado do contato dele com alguma coisa que, como ele diz, é uma história recente, tem muito pouco tempo, mas está ainda muito pouco investigada e muito pouco do que se criou e se abriu nesse período de existência do cinema, chegou a ser realmente assimilado por todos nós. Então, um dos pontos que eu gostaria de tocar era esse, porque diz respeito a como ele constrói as imagens do filme, dos filmes dele, e como ele organiza a narração nos filmes dele. Há uma permanente, num dos lados,
as imagens não estão ilustrando, não estão fazendo avançar uma narrativa, mas são o que ele disse aqui dos vários programas que ele faz, são como se fossem pequenos programas de televisão colocados juntos para formar um longa-metragem, ou seja, cada fragmento, cada pedaço, cada uma das sequências tem uma vida independente, cada imagem tem uma informação independente, e por isso mesmo ele pode, num filme, usar não apenas cenas em que atores estejam trabalhando, como ilustrações, fragmentos soltos, tirados de outros filmes, não para, digamos, se referir, citar, levar o espectador a reconhecer aquele filme, mas como uma imagem que provoca um certo sentimento, que provoca uma certa emoção, né? No filme que passou aqui hoje, antes, no Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, há momentos em que ele usa uns fragmentos de um filme sueco, o Vento, há um momento em que ele usa fragmentos de filme russo, do Eisenstein, sem citar e sem que exista uma relação de significados entre o que ele está querendo dizer ali e o que o filme original diz. Não, é a imagem que é incorporada, assim como é incorporada um desenho, um rabisco, uma outra imagem qualquer que sirva enquanto, digamos, alguma coisa que expresse pelo seu desenho, pela sua característica. Um outro ponto que eu gostaria de levantar é uma coisa que sempre me parece que nas relações entre o Brasil e a Alemanha nos surge como sendo uma característica central dos alemães, que é a sua organização lógica e racional, né? Quer dizer, se nós pensarmos assim na relação que se estabelece no Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, digamos, o alemão típico é o marido da Roswitha e, digamos, nós estaríamos muito mais próximos da Roswitha do que do marido dela. Ou seja, nós somos digamos, uma construção mais afetiva e indisciplinada do que o típico alemão, que é muito mais disciplinado, quer dizer, pelo menos no clichê, né? Na caricatura que a gente tem do alemão. É muito mais disciplinado, é muito mais racional, é muito mais lógico na sua organização do que o espírito latino. Nesse ponto, exatamente nesse ponto de encontro que o Klug trabalha os seus filmes. Às vezes, colocando dois personagens em oposição, como ele fez no filme que eu acabei de citar, que passou aqui ainda há pouco, Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, entre a lógica fria, organizada, racional do marido da Roswitha e do comportamento inteiramente afetivo do ponto de vista alemão, absolutamente ilógico, que é o da Roswitha, e outras vezes a partir de digamos, a própria ideia central do filme, né? A ideia de que, num filme como O Poder dos Sentimentos, o que se discute é exatamente a divisão entre o reino das emoções não controlada pela razão e o reino da razão, no qual a emoção não deve entrar, né? Com esse conflito, e com uma absoluta frequência uma discussão que ele propõe, radicalizando a aparente lógica que move os personagens para que se perceba o absurdo dessa lógica, né? Um exemplo que me ocorre de um dos filmes dele, que foi realizado 2 ou 3 anos depois do filme que nós vimos hoje, aqui, que é um filme chamado Ferdinando Radical. O personagem tem o mesmo nome, inclusive, de um dos personagens do Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, e os dois são chefe de segurança de uma empresa. E no Ferdinando Radical, o Ferdinando é contratado para estabelecer um plano de segurança de uma fábrica, monta o plano de segurança da fábrica e, concluído o plano de segurança, ele pede
depois de um longo trabalho, seria justo que ele tivesse férias e pede um mês de férias, o que lhe é concedido, porque todos adoram o projeto de segurança que ele propõe à fábrica, e ele, em casa, então, começa a planejar como ultrapassar, como blefar, como invadir a fábrica, como, enfim, acabar com o projeto de segurança que ele tinha estabelecido, para ver se realmente ele tinha conseguido um projeto de segurança absoluto, né? E como as pessoas da fábrica acham que ele estava meio maluco ao tentar burlar o sistema de segurança que ele tinha montado para a fábrica, ele se propõe a fazer um atentado ao ministro de segurança. Então, compra um fuzil e atira no ministro de segurança num momento em que ele está fazendo um comício, e há, no final do filme, um interrogatório com o policial que é eu cito de memória, não vejo o filme há algum tempo, mas que diz mais ou menos alguma coisa que nos ajuda a compreender isso que eu estou querendo sublinhar, que é de que modo se eleva uma relação lógica a um extremo em que ela toca o absurdo, né? O policial que prende o Ferdinando diz: o senhor trabalhou para a fábrica, montou um sistema de segurança, por que o senhor atirou no ministro? Ele disse assim: atirei porque tinha um fuzil. Ele disse assim: mas isso não é razão para atirar? Não, eu tinha um fuzil e tinha uma bala no fuzil. Então, ele disse assim: mas o senhor vai atirar no ombro do ministro com uma bala? Ele podia atingir o coração. Ele disse: esse aqui é o problema, eu falhei. Ele não era para atingir o ombro do ministro, entende? Quer dizer, todo o sistema de segurança que eu montei é falho por isso. Quer dizer, o sistema que ele montou para a fábrica, depois o sistema de avançar na fábrica e de atirar no ministro, tudo para, logicamente, reafirmar a ideia da segurança absoluta, né? Há momentos no filme que ele começa a dizer: existem vários graus de segurança. O primeiro grau de segurança, eu, então, crio uma área de segurança em torno de mim. Segundo grau de segurança, a família. Terceiro grau de segurança, a fábrica. Quarto grau de segurança, o país. Entendeu? Esses graus têm que estar sempre um após o outro. Então, ele desenvolve um raciocínio lógico que leva a uma coisa inteiramente absurda, como é, para demonstrar que é necessário o sistema de segurança também para o país. Eu comprei um fuzil, porque se podia comprar um fuzil, botei uma bala no fuzil, porque se podia botar uma bala no fuzil, e atirei no ministro, porque se podia atirar no ministro. Então, um modo de ir sempre elevando a lógica absurda, aparente, de um determinado personagem a um ponto extremo em que elas, tocando no absurdo, se desmonta, né? Ou então fazer algumas provocações, como ele faz num outro filme, que é A Patriota, onde a personagem central é ainda uma mulher chamada Gabi Teichert, que é uma professora de história, e que um dia, durante a aula de história,